O Hora de Agir de hoje acontece aqui na Casa Futura, em Belém do Pará. Nesta cidade onde se realiza a COP30. Aqui tem sido dedicado oficinas a temas como cultura de paz, educação, formação de jovens em audiovisuais e também na promoção de eventos. Neste tempo que é de crise climática e neste tempo que aqui, desde a entrada da Amazónia, desde Belém do Pará, a Mãe Terra grita por socorro e pede às lideranças do mundo para que consigam arrepiar caminho, para que consigam avançar para uma economia mais sustentável. Ao longo de 33 anos depois da Declaração do Rio, em 1992, o mundo avançou muito pouco naquele que é a resolução da crise climática. O grande ativo que acontece foi a grande sensibilização que a nível mundial mobilizou a sociedade civil de baixo para cima a pedir às lideranças para que transformem o modelo energético e que o descarbonizem e que possamos avançar mais rapidamente para uma economia circular, uma economia sustentável e onde o capital natural, onde a biodiversidade seja de facto valorizado. Hoje eu vou falar com alguns jovens que de baixo para cima têm tentado fazer a mudança. Eu tenho comigo a Samantha e o Luan, bem-vindos à Hora de Agir. Obrigado. Samantha, tens feito um trabalho muito junto das comunidades, não é? Eu sou bióloga de formação, e mestranda em ciências ambientais, mas faço parte da Juventude de Povos de Terreiro. Participo de uma organização chamada Ocupação Cultural Gerrolu, que é uma ocupação que existe há 7 anos, trabalha com eixos de cultura, pedagogia e de incidência política. Então, a gente está incluso na rede por adaptação antirracista e a gente tenta fazer um trabalho de articulação entre as organizações da base para conseguir incidir nas políticas domésticas, nas políticas nacionais. E como é que são feitas essas ações? Como é que acontece esse trabalho? Vocês vão para a comunidade, desenvolvem conteúdos, é que são conteúdos muito diversos, que vão desde a área social também à relação com a natureza, não é? Sim, as comunidades tradicionais, elas têm uma longa e complexa e conjunta, desse desenvolvimento junto com a natureza, com soluções baseadas em natureza. Então, o primeiro passo é entender esse jeito de existir que se correlaciona, que se biointegra com o meio ambiente. E aí o próximo passo é entender as demandas dessas comunidades, compreender quais são os desafios que elas estão enfrentando hoje e também, por último, também compreender quais são as estratégias e as soluções que elas já criaram, que elas já produzem em seus territórios. Juan, uma das coisas que o Al Gore costuma dizer é que é preciso levar a verdade ao poder e que as grandes transformações que aconteceram ao longo da história foram de baixo para cima, desde os direitos civis, os LGBTs, todos aqueles que foram avanços civilizacionais partiram da mobilização da população. Os jovens são aqueles que são mais prejudicados pela crise climática. Que tipo de ativismo é que tu entendes que é mais eficaz neste momento em que o mundo está a perder a janela temporal para fazer as mudanças? O que eu venho atuando nos últimos 5 anos, junto do Climate Reality Brasil, do Centro Brasil no Clima, é esse ativismo institucional de como a gente pode pegar essa classe da sociedade jovem e apoiar ela para ocupar espaços de tomada de decisão, tanto no governo brasileiro quanto dentro de esferas internacionais, como dentro da UNFCCC. Ao longo desses últimos 3 anos, a gente vem desenvolvendo do Climate Reality um programa chamado Jovens Embaixadores pelo Clima, que ele tem esse intuito de pegar jovens brasileiros, capacitar eles para poderem acompanhar. Que tipo de capacitação é que... É uma capacitação feita por meio de tanto de mentoria quanto de aulas síncronas e assíncronas. A gente faz uma seleção de jovens do Brasil todo. Esse ano, em 2025, por ocasião da COP30, foi realizada apenas com jovens da região metropolitana de Belém. Eles passam por 3 meses de aulas online, síncronas e assíncronas, sobre temáticas de mudanças climáticas e política internacional. Depois disso, os jovens que mais se destacaram no nosso processo seletivo passam por uma mentoria exclusiva com membros da Ala Clima, que é uma parceira nossa, em que eles se especializam em uma temática de negociações internacionais. E aí há uma forma depois de fazer a diferença nas suas comunidades? Também. A gente acredita que o programa tem 3 intuitos principais. O primeiro é poder pegar esses jovens que não são da área climática e inserir eles dentro de um espaço internacional muito nichado e muito fechado, que às vezes eles não teriam a possibilidade de estar lá presentes. Então, só da gente ter a possibilidade
de pegar esses jovens de diferentes realidades e colocar eles dentro da zona azul da COP, já é um movimento transformador. Um segundo momento que é poder fazer um processo de democratização do acesso a essas negociações internacionais, que eu acho que se relaciona muito com isso, com o impacto comunitário. Então a gente pega esses jovens, leva eles para a COP e depois a gente pensa como é que eles podem voltar para a comunidade deles trazendo um tipo de impacto. Seja na produção de relatórios, que é uma coisa que a gente faz muito, produção de material textual e audiovisual, simplificado, didático, que visa a democratização disso. Que as pessoas facilmente possam entender. Que uma pessoa leiga consiga entender o que está acontecendo dentro de uma negociação na COP. E, para mim, que é o principal, é esse desenvolvimento individual dos jovens. A maior parte dos jovens que fizeram esse treinamento são jovens que não são da área climática, que é uma área muito nichada e que é difícil de se inserir. E a gente quer que esses jovens sejam a liderança do futuro e possam ocupar esses espaços. E nós fomos ouvir aqui também na Casa Futura Renata Moraes, que é gerente do The Climate Reality Project Brasil. O The Climate Reality Project foi uma organização criada pelo antigo vice-presidente dos Estados Unidos e Prémio Nobel da Paz, Al Gore. O ativismo no Brasil, e no mundo, eu acho, né? Ele acontece de muitas formas. E isso é importante, porque em cada lugar do mundo vai ter uma pessoa, um professor, um pai, um aluno, uma criança, um território falando sobre a crise climática, vivendo e experimentando a crise climática. Muitas pessoas, a gente fala muito da juventude, mas muitas pessoas vieram antes de nós. Muitas pessoas nos inspiram a atuar nesse mundo. Uma delas é o Al Gore, e que nos inspirou, né, vem nos inspirando desde 2006, quando lançou um filme e um livro chamado Uma Verdade Inconveniente. Naquela época, muitas pessoas ainda não acreditavam na crise climática. Hoje parece não haver mais dúvidas sobre a crise climática e o negacionismo está muito mais conectado a acreditar que não precisamos fazer nada, né? Então a gente acredita na crise climática, mas a gente acha que a gente não é capaz de fazer muita coisa. E na verdade a gente precisa fazer, e o Al Gore tem nos inspirado através da organização The Climate Reality Project, né? Que no mundo inteiro forma e treina pessoas para que elas possam atuar, né, com consciência, com informação científica, para que elas façam as mudanças que são necessárias no mundo. Ouvimos também Artur Guedes, biólogo e um jovem embaixador pelo clima. O ACE, ou Action for Climate Empowerment, é como a educação acaba entrando dentro das mesas de negociação. Ela é uma pauta que vai explorar a educação em primeiro foco, mas também vai falar um pouco sobre capacitação não só dos alunos, mas também dos profissionais que vão repassar um pouco dessa temática dentro das escolas, né? E também não só dentro de escolas, mas nas universidades, em postos de trabalho e tudo mais. Então, a gente entende que o ACE ela é tão importante quanto as outras discussões, justamente porque ela vai ter um viés de institucionalizar as coisas a nível de pegar a educação e mostrar que ela pode ser a base dessa construção de todas essas mesas de negociação. Não existe mesa de negociação sem a educação ser em primeiro foco. Samantha, e este ativismo climático nos jovens é muito importante. O teu trabalho é mesmo junto das comunidades. Eu desenvolvo trabalhos que tentam agrupar, né, incidir as necessidades e as demandas dos povos de terreiro na ação climática, né, na política climática do Brasil. Por exemplo, eu desenvolvi um mapeamento de áreas naturais, espaços naturais, que são relevantes para os cultos tradicionais de matriz africana no Brasil. Então, a gente mapeou isso, porque é muito importante demarcar essa presença do uso desse território para que a gente inclua isso na gestão ambiental das cidades. Né, que os povos de terreiro eles estão presentes tanto em espaços rurais quanto em espaços urbanos e que a gente precisa dos espaços naturais para a manutenção da nossa cultura. Que é para evitar que esses espaços sejam invadidos, não é? Isso, para corroborar na preservação desses espaços, na proteção desses espaços verdes que ainda existem tanto nas cidades quanto na zona rural. E é importante destacar que isso é uma agenda muito preciosa e muito cara para a gente, porque para a gente pensar povos de terreiro, a gente precisa entender que foram povos que já ressignificaram
né, as plantas, os símbolos que foram, né, exportados de África para cá, incorporadas junto com a cultura indígena. Então, muitas coisas já foram ressignificadas. Mas surge uma pergunta muito urgente para a gente, que é: até quando que a gente consegue ressignificar a água? Um ponto muito importante, uma frase muito, uma filosofia muito importante para a gente é que a gente, nada se faz sem folha, né? Sem folha não tem orixá, sem folha não tem a nossa tradição. E isso se repete para a água, né? Sem água a gente não tem a nossa tradição. Então são pontos muito importantes. Luan, isto é um meio natural que foi corrompido, é um clima que ficou mais quente, há um equilíbrio que desapareceu. Isso diz mais respeito aos jovens, não é? Porque serão os mais afetados no futuro por este dano da civilização industrial. Como é que tu, como jovem, olhas para este futuro que será diferente em função da alteração climática? A gente tem vários grupos sociais que vivem no Brasil situações de perda da casa por enchentes, incêndios florestais, até mesmo secas e ondas de calor, que às vezes acham que são desastres naturais, sendo que na realidade são sim eventos climáticos extremos. E eu acho que quando a gente pensa futuro, dá um pouco de receio, né? A gente fica com medo, a gente fica com uma ansiedade do que vai ser o nosso futuro. Nossos pais conseguiram planejar o futuro deles, se ver casando, tendo filhos, construindo uma família, e a gente não sabe como que vai ser o nosso futuro, a gente não sabe se vai ter um planeta para a gente estar. Para mim, o principal é colocar o máximo de jovens possível engajados na área climática e ocupando espaços de tomada de decisão. Quando a gente vai ver esses espaços de tomada de decisão, não somente no governo, como também em ONGs, dentro do terceiro setor ou dentro de empresas, a gente vê um espaço majoritariamente dominado por pessoas maiores de 30 anos, e quando tem jovens, são sempre os mesmos jovens. Então, acho que a minha forma de fazer ativismo é engajar mais pessoas disso, pegar as pessoas, os jovens das universidades que querem entrar dentro da área climática, mas não sabem como, e trazer eles, mostrar para eles que é um espaço que eles podem se inserir. E nós fomos ouvir também Talisson Correia, engenheiro florestal, que nos falou dos projetos da ação climática que está a coordenar. Bom, estou aqui para falar um pouquinho sobre protocolos de adaptação climática nas escolas. Só no ano passado, em 2024, de acordo com uma pesquisa do Unicef, mais de 242 milhões de crianças ficaram sem aula devido a eventos climáticos extremos, chuvas, secas. Então a gente começa a entender que a crise climática está literalmente fechando as escolas. A educação ela sempre fica para depois, porque as escolas, quando a gente tem eventos climáticos, ela é o primeiro lugar que fecha e é o último a abrir. Porque a escola fecha, não tem aulas, esse espaço precisa receber as pessoas que estão desabrigadas, a escola começa a virar um ponto de coleta, um ponto de distribuição, e ela sempre é a última a abrir. Só no Brasil, ano passado, mais de 1 milhão de crianças também ficaram sem aulas devido às mudanças climáticas. E é importante a gente pensar em protocolo de adaptação. Enquanto a gente tem os negociadores lá na COP30, nos espaços refrigerados, falando sobre o nosso futuro, a gente tem crianças que não conseguem se concentrar nas salas de aula devido ao calor extremo. A gente tem crianças que não conseguem chegar às suas salas de aula devido às chuvas. Então é muito importante a gente pensar nesse processo de adaptação dos espaços escolares para que a gente tenha um ensino de qualidade e para que a educação climática ela também esteja no centro das discussões dos currículos escolares. Samantha, nós nessa união entre África e Brasil, os continentes já estiveram unidos há milhões de anos atrás. E os povos terreiros tentam fazer um pouco essa união de novo, esse conhecimento ancestral está muito presente. Como é que é mobilizada, digamos, essa vontade para mudar as coisas agora? Como é que vocês fazem a vossa ação? Por exemplo, os nossos povos, eles já lidam com as questões das crises climáticas. Por exemplo, a desaparecer de algumas espécies que são chaves dentro do nosso culto. Então, nós precisamos dessas espécies de planta para manter a nossa cultura. Então, a gente não encontrar mais essas plantas já é o impacto das mudanças climáticas na vida, na cultura dos povos de matriz africana, né? Então, a gente lida com responsabilização do agora. Então, a todo momento, eu entendo que os nossos jovens eles são preparados para agir e para se responsabilizar agora, porque a hora é agora, entende?
É hora de agir, não é? Luan, nós temos aqui a questão dos conteúdos que muitas vezes são passados nas escolas aos jovens. São suficientes para passar essa mensagem? Eu acho que a gente tem uma grande defasagem na educação ambiental climática no Brasil. Eu acho que quando a gente vai ver o que está sendo ensinado nas escolas, muitas vezes, majoritariamente falando, mas não em todas, ainda preso naquela ideia de aquecimento global dos início dos anos 2000, de urso polar, de derretimento das calotas polares, sendo que a crise climática já está dentro da nossa casa. E eu acho que isso retorna muito com o que eu disse, né, da gente já estar sentindo os efeitos das mudanças climáticas e achar que são só desastres naturais. Então, eu acho que a gente precisa ter uma atualização desse currículo, né, uma atualização desse ensinar. Porque as pessoas já sabem o que são as mudanças climáticas, já sabem que elas existem e que estão impactando elas. Mas muitas vezes as professoras não acham espaço para conseguir inserir isso dentro do currículo escolar. Samantha, os povos indígenas e os povos de terreiro vivem muito de uma harmonia que se está a perder, desta harmonia que nós sabíamos que havia uma certa previsibilidade no clima que se perdeu, e as espécies, muitas delas também estão a desaparecer num planeta muito mais quente. Isso está a ser um choque. Como é que as pessoas estão a lidar com isso? Bom, o nosso povo ele tem uma estratégia sempre muito ampla de adaptação, de ressignificar, de criar soluções. Foi assim desde o princípio. Os povos de terreiro, por exemplo, conseguiram ressignificar o rio Níger, na Nigéria, em uma quartinha de água, num pote de barro de água no Brasil para continuar os seus cultos. Então, eu acredito na ampla capacidade desses povos de trazerem esses tipos de solução. O que nós precisamos é investimento para conseguir escalar, ganhar escala nesses tipos de solução. Portanto, é um apoio financeiro para que haja o recurso para que se consiga fazer essa adaptação. Exatamente. E é por isso que existe esse tensionamento no mundo das negociações para que incluam os povos afrodescendentes de forma nominal e formal dentro dos textos da Convenção, porque isso reflete em financiamento, reflete nas políticas nacionais futuramente, né? Então, por isso que existe essa luta por uma adaptação antirracista e pela inclusão do termo dos povos afrodescendentes dentro dos textos de negociação. Obrigado, Samantha, obrigado, Luan, por terem vindo à Hora de Agir. E foi aqui na Casa Futura, em Belém do Pará, que aconteceu esta conversa sobre ativismo climático. No mundo que se desenvolveu à custa dos recursos do Hemisfério Sul, em que o Hemisfério Norte poluiu, criou a crise climática, é preciso agora falar de compensação. Falar desta transferência de verbas entre o Norte e o Sul, para que as populações do Sul global mais vulneráveis se possam adaptar investindo. Mas há também uma outra injustiça, e essa não é entre o Norte e o Sul, essa é entre os mais velhos e os mais novos. Os mais velhos que provocaram a crise climática e os mais novos que vão enfrentar a sua consequência. E por isso é bom ouvir a voz da juventude, sentir que ela está mobilizada e que, usando a sua voz, o seu voto, a sua ação, possa fazer a diferença e possa construir um futuro melhor. Um futuro que se começa a construir já hoje e por isso é hoje já que dizemos também que é hora de agir. Um abraço, amigo, e até para a semana.